Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane exige o presidente do Tribunal Supremo mostrar provas de que o mesmo não é um homem procurado em Moçambique. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Ei, estou a fazer propaganda da Red Bull desnecessário. Inscreva-te no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Divulga aqui vossas marcas. Sim, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. O Venâncio Mondlane simplesmente veio a público, tá a entender, exigir do presidente do Tribunal Supremo uma prova, né, de que o mesmo não é procurado em Moçambique. Papá, não cai nessa, tá? Esses são comunistas, não têm amor ao próximo. Visto o que é que eles fizeram com os chotas. O candidato presidencial apoiado pelo partido Podemos, de nome Venâncio Mondlane, quer que as autoridades em Moçambique provem que sobre ele não pende nenhum mandato de captura. Venâncio Mondlane tem mobilizado protestos sem precedentes no país. Sim, Venâncio Mondlane solicitou à Procuradoria-Geral da República, PGR, de Moçambique, esclarecimento e informação documentada sobre eventuais crimes que lhe sejam imputados, bem como algum mandato de busca e captura que penda sobre ele, segundo documentos enviados à DW, por intermédio da sua mandatária Judite Marroche Simão. O candidato presidencial, apoiado pelo partido Podemos, desafia a PGR a apresentar provas documentais que não existe nenhum mandato de prisão contra ele. A ação levada a cabo pela equipa que apoia a este candidato presidencial acontece depois dessa semana surgimento de informações no sentido de que Mondlane não era procurado pelas autoridades moçambicanas. Na quinta-feira, dia 12, o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, garantiu que não existe nenhum mandato de busca e captura emitido contra Venâncio Mondlane, o que levantou dúvidas na sociedade moçambicana, eventando-se a hipótese de ser uma armadilha com vista à detenção do mesmo. Sim, Moçambique vive desde o dia 21 de outubro sucessivas paralisações e manifestações de contestação dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro convocadas por Venâncio Mondlane. Os resultados das eleições de 9 de outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, a CNE, deram vitória com 70% dos votos Daniel Chapo, apoiado pelo Partido Frelimo, né, Partido do Poder, e colocaram Venâncio Mondlane em segundo lugar com 20%. Mondlane não reconhece os resultados, que têm ainda a ser validados pelo Conselho Constitucional. Num dos seus últimos direitos, a partir da rede social Facebook, Mondlane prometeu estar em Maputo para tomar posse como presidente de Moçambique no dia 15 de janeiro, a data prevista para a tomada de posse do novo chefe de Estado. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Agora, quem também comentou essa situação foi o jurista Vítor Fonseca, né, família? Sim, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês entender mais ou menos o que ele disse e também sobre o que o parlamento moçambicano pediu. Sim, o parlamento moçambicano pronunciou-se sobre a situação em Moçambique. Vamos lá ouvir aqui, por favor. Sobre Mondlane pendem vários processos judiciais, um dos quais exigindo uma indemnização de 1,5 milhões de euros pelos prejuízos nos protestos de contestação aos resultados eleitorais. Mas em entrevista à DW, o jurista moçambicano Vítor da Fonseca levanta suspeitas sobre os pronunciamentos do presidente do Supremo. O jurista sugere que tais declarações podem ser uma isca para atrair Mondlane a Moçambique. Segundo Vítor da Fonseca, a presença do candidato presidencial no país não é necessária para o desbloqueio das suas contas. Vítor da Fonseca: o que o presidente do Tribunal Supremo falou é meramente político. DW África: como olha para os pronunciamentos de hoje do presidente do Tribunal Supremo de Moçambique? Vítor da Fonseca: VF, eu acredito que é uma questão política acompanhada por questões jurídicas, porque em questões processuais, mesmo que já se tenha sido emitido mandado de busca e captura, nunca se diz. É uma questão de segredo de justiça. O que o presidente do Tribunal Supremo falou é meramente político, porque já houve um bloqueio das contas de Mondlane. Isso quer dizer que foi emitida uma ordem de captura do cidadão Venâncio Mondlane. Acredito, portanto, que seja uma situação meramente política e não jurídica, e a qualquer momento isso pode acontecer. DW África: pode-se tratar de uma espécie de isca para a captura do candidato presidencial Venâncio Mondlane? VF: naturalmente, porque o mandado de busca e captura é uma questão de segredo de justiça para encontrar a pessoa desprevenida. O que está escrito na lei não é o que o presidente do Tribunal Supremo falou. Obviamente que a detenção de Mondlane pode acontecer.
E quem tenta a ação não é o Tribunal Supremo, mas a Procuradoria-Geral da República. A Constituição da República de Moçambique diz que o titular da instrução penal é o Ministério Público. Portanto, onde é que entra neste momento o Tribunal Supremo e o pronunciamento que o próprio Presidente fez? O pronunciamento é improcedente tendo em conta que o processo é um segredo de justiça. DW África. O que poderá acontecer a Venâncio Mondlane assim que voltar a Moçambique para contestar o bloqueio das suas contas bancárias? VF. Falando dessa forma, que é um cidadão livre, já ouvimos várias violações relativamente a esta perspectiva, mas temos de ter em conta que, certamente, isto pode ser uma isca para poder encontrar esse cidadão. Tratando-se de Venâncio Mondlane, certas questões podem não ser feitas sem ser sob custódia policial, porque nós ouvimos muito citando ele como a pessoa que incita as manifestações e a violência. Nas suas declarações, o Presidente do Tribunal Supremo não traz elementos que possam assegurar a segurança de Venâncio Mondlane. Esta é uma questão de que qualquer um pode desconfiar, tendo em conta que o Presidente do Tribunal Supremo esteve no encontro do Conselho de Estado e não sabemos o que foi deliberado lá. Mas sabemos como a política é manuseada em certos países africanos. Mesmo estando fora, Venâncio Mondlane pode pedir a um mandatário para representar e pedir justificações sobre o bloqueio das contas. Não é necessário que ele esteja presente. Ele pode mandatar alguém para representar em qualquer situação. Num comunicado divulgado após a reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, PAR, realizada na quinta-feira, em Maputo, a Comissão presta solidariedade às famílias enlutadas e condena a extrema violência que se registra em todo o país, cujo resultado é a destruição de infraestruturas públicas, privadas, bloqueio de vias de acesso. Os ataques incluem subunidades policiais da Polícia da República de Moçambique, PRM, vandalização de estabelecimentos comerciais, atos que apenas contribuem para a fragilização da economia nacional, é referido no comunicado, aludindo às manifestações e paralisações pós-eleitorais em que já morreram pelo menos 110 pessoas desde 21 de outubro. No documento, a CPAR condena a instrumentalização de crianças e adolescentes em ilícitos criminais associados a estas manifestações, que contestam os resultados anunciados das eleições gerais de 9 de outubro, que ainda carecem de validação pelo Conselho Constitucional, apela aos pais e encarregados de educação para que tomem medidas que refreiem o envolvimento destas faixas etárias em atos que podem comprometer o desenvolvimento da sua personalidade. É feito um apelo aos partidos políticos e cidadãos em geral para distanciarem-se de atos que colocam em causa o ambiente de paz, unidade nacional, civismo, convivência harmoniosa e postura de cidadania dos moçambicanos. E ainda a todos os atores políticos, forças de segurança, instituições competentes e sociedade civil para que hajam em conformidade com os princípios do Estado de Direito e democrático. Lê-se. O Parlamento, cujo mandato atual termina em 12 de janeiro próximo, reitera a necessidade de respeito aos direitos fundamentais e pede esforços conjuntos para pôr fim ao clima de tensão que afeta o país e apela ao retorno à convivência social. Nesta 59ª sessão ordinária, a Comissão Permanente da Assembleia da República apreciou ainda o relatório balanço da X legislatura e a proposta do Plano Estratégico da Assembleia da República para de 2023 a 2033, além de analisar a situação da segurança no país, com destaque para os protestos pós-eleitoral. O Presidente do Tribunal Supremo de Moçambique disse na quinta-feira que não existe uma ordem de prisão contra Venâncio Mondlane, candidato presidencial que lidera, a partir do estrangeiro, a maior contestação contra os resultados eleitorais que o país viveu. Nos tribunais de Moçambique não existe nenhuma ordem de prisão contra o engenheiro Venâncio Mondlane. Significa que se ele chega agora a Moçambique, naturalmente, é um cidadão livre, disse à comunicação social Adelino Muxanga, à margem de um evento da Procuradoria-Geral da República, em Maputo. Em causa estão processos movidos contra o candidato presidencial que lidera os protestos que marcaram o país desde 21 de outubro, um dos quais exigindo uma indemnização de 1,5 milhões de euros pelos prejuízos das manifestações. Adelino Muxanga esclareceu que a ordem de prisão só pode ser dada por um tribunal, reiterando que os processos que correm contra Mondlane continuam em fase de instrução preparatória no Ministério Público.